Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial, a segunda parte da A Lei do Cordeiro. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor ficará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar a verdade da tua lei e da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A Lei do Cordeiro, parte 2. Aí está a lei, né? Os 10 mandamentos, que hoje as pessoas esquecem. Hoje as pessoas estão deixando de lado os 10 mandamentos. E como se diz, não querem mais saber, mas devemos de se atentar aos 10 mandamentos, de aceitar e obedecer. Aí a pergunta, o que é a antiga aliança? O que é a antiga aliança e por que ela falhou? A antiga aliança é desde lá da fundação do mundo. Deus já tinha os 10 mandamentos em prática e passou para Adão e Eva. E foi passando por geração para geração. O Antigo Testamento inteiro, os 10 mandamentos foram implantados. Para vocês verem que quem degrediu os 10 mandamentos sofreram as consequências, como o rei Davi, que quebrou 2 mandamentos, do não adulterarás e não matarás. Ele matou Urias, o marido de Batseba, e despojou a mulher casada para ele. Então, por isso que ele sofreu as consequências. E várias pessoas, né, você lendo o Antigo Testamento, sofreram consequências. Então, a antiga aliança está em vigor ainda. Os 10 mandamentos estão em vigor. E não falhou. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Então vos anuncio ele a sua aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Por que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra? Para não se esquecer, para ficar sempre na memória de todos que os 10 mandamentos estão em vigor. Porque se ele escrevesse num papel, todo mundo amassaria o papel e jogava fora. Se estivesse escrevido numa lousa, o giz apagaria. Mas escreveu em 2 tábuas de pedra, para não se esquecer. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Hebreus capítulo 8, verso 10. Exatamente. Que tem que estar cravado em nossos corações e também em nossas mentes. A lei de Deus. A, me, a melhor dúvida que você tem sobre as leis de Deus, vai em Levítico. O livro inteiro de Levítico, a parte que Moisés escreveu, o livro, fala de lei. Se você tiver alguma dúvida, vai lá e lê as leis de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 31 a 33. Aí, eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel,
e com a casa de Judá, não conforme a aliança. Quer dizer que Deus estabeleceu as leis para nós, os 10 mandamentos. Aí basta você querer, eu querer, que obedecer os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é somente a Deus que você deve adorar e amar, e deixar as coisas mundanas de lado. O segundo mandamento, que é o primeiro mandamento, continua de amar a si mesmo, de amar os outros como a si mesmo. É como se diz, que como nós nos ama, se você não ama a si mesmo, alguma coisa de errado tem. Você deve amar a si mesmo. Primeiro é a Deus e depois a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo. O segundo mandamento, que é a adoração de imagens, de escultura. Não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem nos mares. Quer dizer, você tem que cultuar só a Deus. O terceiro mandamento é não dizer o nome de Deus em vão. O quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Que hoje é um mandamento esquecido pela humanidade. O quinto mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O sexto, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, agora eu não lembro, né? Mas vai descrevendo em nossos corações. Jeremias, continuando, que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. É como se diz que os israelitas eram uma nação escolhida por Deus. Os hebreus, né? Que desde a época dos patriarcas, Noé, Adão e Eva, Noé, Enoque, Matusalém, Abraão, Isaac e Jacó, né, os patriarcas que teve no Antigo Testamento, tinham as leis na mão. Isso porque ainda não estava cravado em tábuas nenhuma. Deus passava para os patriarcas, conversava com os patriarcas e passava as leis. E os patriarcas sabiam. Abraão guardou certinho os 10 mandamentos. Isaac e Jacó também. Até José, que foi o governador do Egito, também tinham as leis em sua mente, em seu coração. Continuando, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Exatamente. É como se diz, Deus governando sobre nós, e nós obedecendo, o adorando e amando. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É a pergunta que Paulo fez aos romanos. Claro que não. A lei não foi anulada. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Lucas capítulo 16, verso 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Exatamente. Olha quantos tempos já passou. Desde quando Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Desde a fundação do mundo, né? Depois, no Jardim do Éden para Adão e Eva. Olha só,
de Adão e Eva até Jesus, a primeira vinda de Jesus, 4.000 anos. Depois de Jesus até a sua volta agora no futuro, mais 2.000 anos. Quer dizer, quase 6.000 anos que, que várias coisas passaram, mas os 10 mandamentos está cravado ali, na nossa mente e em nosso coração. Está cravado nas tábuas de pedra. A outra pergunta: as pessoas são salvas por cumprir a lei? Eu já adianto para vocês aqui. Vocês têm que ser salvos pela graça, de obedecer a todos os estatutos de Deus. Não só por cumprir a lei, mas a todos os requisitos. Como se diz, aceitar Jesus em seu coração, em sua vida, em sua alma, e cumprir todos os estatutos de Deus, e estudar a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Vocês mesmos que ajudam moradores de rua. Tem pessoas que ajudam, bastante pessoas que ajudam. É como se diz, não se gloriem por ajudar, e sim dar glórias a Deus. Dar sempre. Se você ajuda uma pessoa, ou você conquista uma coisa, dar glórias a Deus, e não se glorie. Um homem chamado Dynamite Mobley, Ed Fleury, Andy Wright, na página 15, ele fala: os mandamentos de Deus dados por Moisés no Monte Horebe são tão obrigatórios hoje como sempre foram desde o momento em que foram proclamados perante o povo. Exatamente, povo de Deus. São obrigatórios. Olha só, não sei que época que viveu esse homem, se foi no século XIX, XX, XXI. Mas ele falou a verdade. São os mandamentos de Deus dados por Moisés no Monte Horebe são tão obrigatórios hoje como sempre foram. Exatamente. E Billy Graham, que já faleceu, ele era um pastor. Muitos dizem que ele fazia parte da maçonaria, mas é como se diz, ele pagou por isso, né? Por esses enganos. Ou vai pagar por isso, né? Mas ele disse: os 10 mandamentos são tão válidos hoje como quanto Deus nos deu a Moisés há mais de 3.000 anos. Jesus disse: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Exatamente. É como se diz, ele falou essa parte de Mateus, que falaram para ele não vir, eu não vim descumprir a lei, sim vim para cumpri-la. O que eu passei por meio dos profetas, como se diz. Se o próprio Jesus, que conversava com Moisés, Josué, conversava com Abraão, como se diz, ele que estabeleceu as leis, ele vai descumprir? Ele que escreveu nas duas tábuas de pedra e vai vir para abolir a lei? Quer dizer, não teria anexo com isso, né? Porque ele próprio escreveu nas duas tábuas de pedra e ele vai vir na primeira vinda dele, ele vai vir para abolir. Olha a cabeça das pessoas que pregam isso hoje, que Jesus aboliu a lei. Quer dizer, o que Jesus aboliu quando ele morreu na cruz, o cessar de sacrifício, que na antiga Israel
o sumo sacerdote, o Arão, que era irmão de Moisés, ele fazia os rituais lá na tenda da congregação, que fazia lá o ofertório. E os cordeiros que eram mortos eram baseados a Jesus Cristo, para o perdão do povo. E tem pessoas que hoje falam que Jesus aboliu a lei. Estão enganadas. Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Exatamente. Êxodo capítulo 32, verso 16. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Exatamente. Segunda Crônicas, capítulo 33, verso 8. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 26. Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Exatamente. Se alguém duvida, se alguém prega contra os 10 mandamentos, mostra para ele. Põe ali do lado dele e testemunha que ele está errado e que os 10 mandamentos está certo, está cravado ali eternamente. E Efésios capítulo 2, verso 15. Aboliu na sua carne e a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Exatamente. Você se torna uma pessoa nova. Então, povo de Deus, esse foi a pregação especial da Lei do Cordeiro, parte 2. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!